Então agora a gente vai ver alguns exemplos de nomenclatura de algumas cadeias carbônicas. Primeiro a gente precisa identificar qual a função presente na estrutura da minha cadeia. Vamos ver este primeiro exemplo aqui. Nós temos aqui essa cadeia carbônica, na qual um átomo de carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio. Como essa dupla ligação não está em nenhuma das extremidades da cadeia, então nós temos uma cetona. Então, identificada a função presente na cadeia, então a gente parte para a nomenclatura. Primeiro aqui, ó, prefixo. São quantos átomos de carbono na minha cadeia principal? São 1, 2, são 3 átomos presentes na minha cadeia. O prefixo para 3, prop. Então aqui, ó, prop. Como entre os átomos de carbono a gente tem apenas ligação simples, para a ligação simples, AN. Como é uma cetona, terminação em ona. Observa que para o tipo de ligação, eu vou olhar a ligação entre os átomos de carbono. Porque aqui, ó, esse carbono tem uma dupla ligação com o oxigênio. Mas como não é com outro átomo de carbono, então a gente caracteriza como simples ligação entre átomos de carbono. Por isso que fica AN. Então, o nome oficial dessa cadeia é propanol. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Nós temos essa cadeia carbônica aqui mais simples do que a anterior, né? Como aqui, ó, observa, né? Que a gente tem um hidrogênio, mas vamos supor que aqui fosse um outro átomo de carbono aqui ligado, né? Então, vai ficar aqui, ó. São 2 átomos de carbono, né? Na qual, na extremidade da minha cadeia, eu tenho uma dupla ligação com o átomo de oxigênio e nesse mesmo carbono, o átomo de hidrogênio. Como é na extremidade da cadeia, qual é a função? É um aldeído. Então, agora, identificada a função, a gente parte para a nomenclatura. São 2 átomos de carbono, et, né? Ligação simples entre os átomos de carbono, AN. Como é um aldeído, terminação em al. Então, qual é o nome dessa cadeia? É um etanal. Então, vamos lá, mais um exemplo. Nós temos nessa cadeia aqui, ó, uma dupla ligação com o átomo de oxigênio. E esse mesmo carbono ligado a ele, a gente tem uma hidroxila. Qual é a característica da função orgânica? É um ácido carboxílico, né? Dupla, né? O grupo carbonila e o grupo hidroxila no mesmo átomo de carbono. Então, vamos para a nomenclatura, né? Como é um ácido, então a gente começa com ácido. Então, ó, ácido. Aí agora a gente segue a mesma regra. São 2 átomos de carbono, et. Ligação simples entre os átomos de carbono, AN. E como é um ácido carboxílico, terminação em óico. Então, ácido etanóico. Não pode esquecer do acento no O para não ficar errado. Vejamos agora mais um exemplo, o exemplo 4. O que a gente pode observar nessa cadeia? Nós temos um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. E nesse mesmo carbono, uma simples ligação com o oxigênio. E ligado a este mesmo átomo de oxigênio, nós temos uma outra cadeia carbônica, que é característica de quem? Dos éster, tá? A nomenclatura do éster foge um pouquinho da regra da qual nós estamos habituados. Por quê? Nós vamos observar aqui, ó. A gente primeiro identifica a cadeia mais simples, ou seja, a cadeia que tem menor quantidade de átomo de oxigênio. E depois a gente identifica a cadeia principal, que é a que tem maior quantidade de átomo de oxigênio, né? Então aqui, ó, a cadeia mais simples só tem um átomo de carbono, que é essa daqui, né? Que é a que está antes aqui dos oxigênios, né? Então só tem um átomo de carbono, porque a outra aqui, ó, ela tem o quê? Ela tem 2 átomos de carbono. Então aqui, ó, primeiro a gente vem para a quantidade de carbono da cadeia mais simples, é apenas 1. Então, ó, 1 met, né? Mais o tipo de ligação, né? Como é só um átomo de carbono, então é ligação simples, AN. Mais a terminação em oato. Aí a gente usa a preposição de. E a gente vem aqui, ó, a quantidade de carbono, 2 carbonos, et, e a terminação em ila. Então, qual é o nome dessa cadeia? Metanoato
D, B. Aqui, ó, vamos pro exemplo 5. O que a gente observa? Um átomo de oxigênio entre átomos de carbono, né? Então a gente é característico de quem? De um éter. Para o éter também é um pouco diferente do que nós estamos habituados, porque primeiro a gente pega aqui a cadeia mais simples, que é essa aqui que tem quantos átomos de carbono? 1. Então a gente pega aqui, ó, met, e a gente coloca oxi, né? Que é para caracterizar o oxigênio. Então metoxi. E agora a gente vem para o restante da cadeia. São 2 átomos de carbono, então aqui, ó, et. Ligação simples entre esses átomos de carbono, AN. E aqui a terminação em O, porque aqui nessa cadeia é um hidrocarboneto, porque a gente só tem carbono e hidrogênio. E aqui a gente já caracterizou esse oxigênio quando a gente colocou o óxido aqui. Então é um metox. Então aqui, ó, vamos para mais um exemplo. Esse exemplo aqui, ó, a gente já viu sobre a acetona, né? Que é o carbono fazendo duplo oxigênio. Por que eu coloquei outro átomo, outro exemplo? Porque aqui essa cadeia é mais longa. Então a gente vai ter que fazer o quê? Igual, semelhante às ramificações. A gente vai ter que indicar em qual átomo de carbono está aqui, ó, o agrupamento carbonila, né? Para isso a gente costuma numerar os átomos de carbono, de modo que a gente começa a numerar da extremidade em que o agrupamento esteja mais próximo. Como esse agrupamento está mais próximo dessa extremidade, então a gente começa a numerar da esquerda para a direita. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então agora a gente começa a nomenclatura da cadeia. São 5 átomos de carbono, pente. Ligação simples entre esses átomos de carbono, AN. Então agora aqui, ó, no carbono 2, eu tenho a minha cetona, que é ona. Então fica pentan 2 ona, porque está indicando que no carbono 2 dessa cadeia eu tenho o grupamento carbonila. Aqui, ó, no exemplo 7 a gente tem o quê? Um anel benzeno, e ligado a este anel nós temos uma hidroxila, que é característico dos fenóis. Como que é a nomenclatura dos fenóis? A gente começa aqui, ó, hidroxi, para dizer a presença aqui da minha hidroxila, e benzeno, para dizer que é o anel benzeno. Aqui a gente não coloca o número, porque aqui já está no carbono 1. Agora, se a minha hidroxila estivesse em posições diferentes, aí a gente numerava a cadeia e colocava aqui com o número em qual posição ela estaria. Então aqui, ó, para finalizar, como a gente já viu boa parte aí das funções oxigenadas, nós temos aqui mais um exemplo de uma cadeia ramificada para a gente ver como é que se dá a nomenclatura quando temos a cadeia ramificada, né? Aqui, primeiro passo é a gente identificar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É a cadeia que tiver maior sequência de átomos de carbono. Então, vamos começar aqui, ó. Se eu seguir reto, tem 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vir descer, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu subir aqui, vai dar só 4. Então, a cadeia principal é essa cadeia aqui, né? Então, tudo que estiver fora da minha cadeia principal é o que a gente chama de ramificação. São as ramificações. Então, agora a gente vamos enumerar esta cadeia, os átomos de carbono dessa cadeia, né? De modo que a gente começa pela função que estiver mais próximo da extremidade. Como a extremidade mais próxima aqui do meu agrupamento é essa, então eu começo a numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, lembra, nomenclatura a gente começa primeiro pelas ramificações, né? Então aqui, ó, no carbono 3 e no carbono 4, cada um dos carbonos eu tenho ramificação de um carbono. Então, como são ramificações de um carbono, então a gente põe di, para um carbono met. Como é ramificação, é terminação em il. Então fica 3,4 de metil. Então agora a nomenclatura da cadeia principal. Então aqui, ó, são 6 átomos de carbono na minha cadeia principal. Então para 6 átomos, hexa.
Então fica hexa. Como são que, ó, entre os átomos de carbono apenas ligação simples, AN. E agora, que função orgânica que é? Uma hidroxila ligada a um carbono, um álcool, né? Então aqui a gente indica, né, em qual carbono que está a minha hidroxila? No carbono 2. Então a gente vem aqui, ó, traço, 2, traço, como é um álcool, terminação em ol. Então fica 3,4 de metilhexan 2-ol. Então a aula de hoje é só essa. Nas próximas aulas nós veremos as demais funções orgânicas, né? Nós temos aí as funções nitrogenadas, as funções sulfonadas, né? Nas próximas aulas a gente vai ver como é que se dá a nomenclatura desses outros agrupamentos. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E fiquem em casa.